e ele foi até Jesus. E no mesmo caminho, a mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos também tinha a necessidade de ser curada, de ser tocada, de encontrar Jesus. O que eu quero que você entenda aqui é que eles foram ao encontro de Jesus por saber que Jesus era quem eles precisavam para a sua vida. Que eles não foram ali por ser mais uma. A mulher do fluxo de sangue, ela já tinha passado por tudo. A palavra diz que ela já tinha investido tudo, ela já tinha gastado o que tinha e o que não tinha, com médicos, com tudo que se falava. E ela não tinha sido curada. E ela disse, se eu tocar nas vestes, eu vou ser curada. Ela não disse que, olha, se eu tiver um encontro com Jesus e Jesus pôr a mão sobre a minha cabeça, ela disse, se eu só tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Então, tanto Jairo como a mulher do fluxo de sangue, o que eles tinham em comum era saber que Jesus tinha o que eles precisavam. E nós precisamos ter essa certeza. Jairo não foi ao encontro de Jesus simplesmente porque era uma opção. Ele foi porque ele acreditava que Jesus ele poderia fazer o que ninguém mais podia fazer. A mulher não tocou Jesus por um acaso. Porque ela tocou acreditando, era o que ela declarava. Ela foi ao encontro de Jesus, tocou na orla porque ela encontrou a solução para aquele sofrimento. E aí eu te pergunto, com qual certeza você se aproxima de Jesus todos os dias? Com qual certeza você lê a palavra, você acredita na palavra de Deus todos os dias? É isso que nós precisamos ter. Eu vou me aproximar de Jesus porque eu sei quem Ele é. Eu vou me aproximar de Jesus porque eu sei que Ele pode curar o que eu preciso. Eu vou buscar Jesus porque eu sei que Ele tem a solução que eu preciso. Nós precisamos ser de forma intencional. Jairo foi intencional, a mulher do fluxo de sangue foi intencional. Eu vou até Ele porque eu sei que eu vou ser curada. Eu vou até Ele porque eu vou buscar salvação para minha filha, para minha casa. Então eles não se aproximaram de Jesus porque era mais um. Eles se aproximaram de Jesus porque sabia que Ele fazia. Então nós precisamos todos os dias acordar sabendo que Deus é o Deus que faz, que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer. Então, eu preciso me aproximar de Jesus, você precisa se aproximar de Jesus com essa certeza que Jairo tinha. Jairo se aproximou de Jesus e se prostrou diante dos pés de Jesus. É isso que nós precisamos estar, prostrados diante de Cristo. Prostrado diante de quem tem poder de salvar a nossa vida. Então, nós precisamos ter essa certeza. Gente, tem algo que eu fico pensando, sabe? Quando Jairo chegou para Jesus, dizendo, a minha filha está à morte, eu preciso de um milagre. Eu preciso que se o Senhor colocar as mãos sobre a minha filha, ela vai ser curada. E Jesus começou a caminhar com ele. Quando eles estavam indo para a casa de Jairo, que a mulher do fluxo de sangue tocou, Jairo poderia ter dito assim, Jesus, a minha filha está morrendo. E quantas das vezes nós estamos caminhando com Jesus e estamos tão inquietos que a espera é algo doloroso? Quantas das vezes nós não estamos com paciência para simplesmente esperar aquilo que o Senhor prometeu para nós? Talvez exista algo na sua vida hoje que você não consegue resolver se não tiver Cristo. Vai existir algum momento na sua vida que você vai ver que sozinho você não consegue. Porque se nós tivéssemos a capacidade de resolvermos tudo, nós não iríamos para a presença de Deus. Nós nos aproximamos de Cristo para viver aquilo que sozinho nós não conseguiríamos. Para quem você está correndo? Quando você precisa de socorro, para quem você tem buscado? A quem você tem buscado? Jairo, ele correu para Jesus, a mulher do fluxo de sangue correu para Jesus, e nós também precisamos ir até Ele. Precisamos ir até Jesus por saber que Ele pode fazer na nossa vida. Então Jesus, ele continuava caminhando, mesmo quando Jairo começou caminhando com Jesus, mesmo quando parecia não ter solução para ele.
Gente, no meio do caminho, os discípulos não, a multidão, algumas pessoas chegaram para Jairo para dizer que a filha dele já tinha morrido. Por que você está importunando, mestre? A tua filha já morreu. Então nós precisamos entender que caminhar com Jesus vai ter que ter espera. Jairo, ele pensando, Jesus vem rápido. Eu acho que ele ficava, Jesus vem rápido, a minha filha está morrendo. Para não ser tarde demais. E como eu falei, chegaram para ele e disseram, a tua filha já morreu. O que foi que Jesus disse para Jairo? Não tenha medo. Então somente creia. Jairo, ele precisava ter a certeza. Jairo precisava ter a certeza de quem estava caminhando do lado dele. Jairo buscou Jesus porque sabia quem ele era. Jesus mostrou quem ele era. Nós precisamos todos os dias acordar sabendo quem Jesus é. Nós precisamos correr para Jesus com a certeza de que Ele faz o que eu preciso. Eu preciso se aproximar de Jesus sabendo, tendo a certeza de que aquilo que é de Deus para mim vai acontecer. Então nós não podemos nos desesperar diante de qualquer situação, porque nós precisamos aprender a descansar quem está conosco. Jairo poderia ter se desesperado. Jesus, corre, me ajuda. Você vai parar para ajudar essa mulher? Olha o tempo. Jairo simplesmente, descansou. E vai ter momentos que a gente vai precisar descansar. Nós precisamos ficar tranquilos diante do Senhor. Muitas das vezes a gente se aproxima de Jesus por uma necessidade urgente. E nós vamos até o encontro de Jesus porque sabemos que Ele pode resolver. Mas depois que a gente coloca os nossos problemas nas mãos de Deus, queremos determinar o tempo, o caminho, a maneira como Ele deve agir. Às vezes a gente ora, a gente diz, Jesus, eu estou entregando meus problemas nas tuas mãos. Só que a gente fica querendo ensinar Deus a fazer. Ensinar Jesus a fazer. Jesus, olha, o meu tempo é esse. O caminho me ensina. Vai me mostrando. Às vezes a gente quer que Jesus nos obedeça. Que Deus esteja recebendo as nossas ordens. Às vezes nós estamos orando, impondo ordem a Deus. Deus, eu preciso. Deus, eu quero. E a oração que Ele nos ensinou, que seja feita a tua vontade. Essa tem sido a minha oração esses dias. Que seja feita a tua vontade. O que é de Deus para mim vai ser. Mesmo que não seja aquilo que eu tanto queria, eu sei que o Senhor vai prover um coração mais forte. Porque essa é a confiança que nós precisamos ter. Jairo nos ensina isso. Jesus, ele parou. Jesus, ele conversou com a mulher. E enquanto isso, o tempo estava o quê? Parado? O relógio parou enquanto Jesus falava com a mulher do fluxo de sangue? Não. O relógio continuava, o tempo continuava passando. Mas Jairo estava do lado de Jesus. E talvez ele poderia até ter pensado, ficado aflito. Mas ele precisava saber que quem estava do lado dele era poderoso para fazer. Então a demora de Jesus não significa a ausência dele. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. Por mais que as coisas estejam devagar, por mais que o tempo não esteja favorecido para você, nós precisamos saber com quem estamos caminhando. Nós precisamos continuar crendo que Jesus está conosco. Então declare, Jesus, eu sei que o Senhor está comigo. Tenha essa certeza, por mais que as circunstâncias sejam muito contrárias. Aquela situação das pessoas chegarem para dizer que Jesus, dizer para Jairo que a filha dele já tinha morrido, que ele não incomodasse mais o mestre. Quando Jesus ele olha para ele e diz, não tenha medo, crê somente, como tem Marcos 5:36. Isso é uma palavra muito forte. Nós precisamos saber que mesmo diante das
adversidade, mesmo do que o que as pessoas falam, você precisa continuar crendo de quem caminha com você. É como que Jesus estivesse dizendo, Jairo, olha, não olha para o que acabou de acontecer, olha para quem está caminhando com você. Essa é a certeza que nós precisamos ter, amém? É a certeza de que não estamos sozinhos, é a certeza que se algo saiu do teu controle, não saiu do controle de Deus, é uma certeza que nós precisamos ter de aprendermos a descansar no Senhor, mesmo que os nossos olhos enxerguem tudo o contrário, essa é a certeza que nós precisamos ter. Ele não nos deixa sozinhos. Jesus está comigo, Jesus está... Até semana passada nós estávamos falando sobre o barco, Jesus está no barco da nossa vida. Então, eu preciso aprender a descansar em Deus, mesmo durante a espera. Então, Jairo ele buscou Jesus porque ele sabia quem ele era. O caminho que percorreu, que aprendeu. Então, nós precisamos simplesmente confiar que Jesus está conosco, mesmo quando nós estamos no tempo de espera. Nós precisamos ter fé. E fé não é quando se mover, quando está tudo bom, quando está tudo perfeito. A fé é a prova. É quando nós estamos passando pela prova. As nossas experiências com Deus são fortalecidas quando nós estamos enfrentando dificuldade. Isso quer dizer que eu tenho que passar por dificuldade o tempo todo para provar de que Jesus está comigo? Não é sobre isso. É sobre nós sermos fortalecidos quando estamos passando por provas. A gente só sabe que Jesus cura quando a gente vê alguém enfermo sendo curado. A gente sabe que Deus restitui quando a gente vê que pessoas que perderam foram abençoadas de novo. A gente sabe que Deus restaura quando algo foi quebrado e é restaurado. É sobre isso que eu quero falar para você. É nós acreditarmos que o Deus do impossível torna as coisas possíveis mesmo que aos nossos olhos pareçam não acontecer. É sobre esse Jesus que eu estou falando para você. É de coisas que não tem possibilidade nenhuma acontecer e o milagre se tornar verdade. Como foi assim na vida de Jairo, como foi assim na mulher do fluxo de sangue. Faz tanto tempo que eu busco Jesus e nada está acontecendo. Jesus está com você. Essa é a certeza que nós precisamos ter. Jesus está comigo. E se Jesus está comigo, a coisa vai acontecer. Se Jesus estivesse caminhando com você, mesmo que a resposta esteja demorando, você está aprendendo a descansar. Você diz, Glaucio, eu estou caminhando com Jesus. Quando você está esperando por algo, você se desespera ou você descansa. Porque nós só sabemos como está a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, quando os problemas começam a acontecer. Será que quando os problemas surgem, eu me afasto de Jesus por dizer, ô Jesus, por que o Senhor está permitindo isso comigo? Ou você fica ali com Ele sabendo que Ele pode te tirar de lá? Você tem buscado mais Jesus para socorrer um problema ou você se relaciona com Ele o tempo todo? Porque às vezes a gente faz isso. A gente busca Deus só para solucionar aquele problema e depois vai embora. Como você tem se aproximado de Jesus? Somente por um socorro? Ou você decidiu estar com Jesus quando as coisas estão bem e quando as coisas não estão bem? Porque o que Ele quer de mim e de você é estarmos na presença dEle, estando bem ou não estando bem. Será que você tem, diante das dificuldades, conseguido olhar para Jesus, orar, buscar? Eu não estou dizendo a você que é fácil não, porque não é. Permanecer buscando Jesus quando o mundo parece estar desmoronando na tua cabeça não é fácil. Mas é sobre você saber quem é você, é sobre a sua identidade. Eu sou filha de Deus. O Senhor tem um propósito na minha vida. E independente de qualquer coisa, eu vou continuar buscando Ele. Gente, para onde nós iremos? Se só Jesus tem palavra de vida eterna. Nós não podemos agir da nossa forma. Nós precisamos aprender a esperar em Jesus. E deixa eu te dizer que o tempo de Deus é o melhor tempo. O tempo que as coisas se ajustam é o melhor tempo. E é isso que nós precisamos.
aprender a confiar e a descansar nossa vida no Senhor. Jairo foi buscar Jesus, pois sabia que ele tinha o que precisava. A mulher do fluxo de sangue foi ao encontro de Jesus, porque sabia o que ele podia fazer na vida dela. O que é que hoje eu e você precisamos entregar nas mãos dele e passar a confiar de uma forma intencional, com o coração totalmente decidido? Nós precisamos dessa presença. Nós precisamos viver a palavra de Deus de uma forma prática. Todos os dias, constantemente. Não abre mão do teu devocional. Não abre mão de viver a vontade de Deus. Não abre mão daquilo que você tem orado. Não abre mão, não desiste daquilo que Deus tem falado ao teu coração. Não desiste do teu trabalho. Não desiste da tua família. Não desiste dos projetos que Deus um dia fez você lá, escrever. Tem uma frase muito conhecida que se você já se viu vivendo algo, é porque Deus ele pode sim fazer na tua vida. Então hoje busque a presença de Deus hoje. E declare: a tua esperança está no Senhor. A tua esperança precisa estar no Deus que faz o impossível acontecer. Assim como foi com Jairo, assim como foi com a mulher do fluxo de sangue. Que nós não venhamos nos desesperar diante das dificuldades. E quando eu falo não se desesperar, não é que você não pode chorar. Você pode chorar. Você pode entender. Não é sobre ficar sonhando. Não, você vai viver o processo. É importante nós vivermos os processos de tudo que a gente vive, mas com o nosso coração certo. Eu não estou sozinha. Você não está só. Pede ao Senhor de Deus, aumenta a minha fé. Que mesmo diante das notícias ruins, mesmo do que as pessoas têm falado, eu não tenho medo. Eu só preciso crer. Assim como o Senhor disse a Jairo, crê somente. Eu preciso crer. Eu preciso descansar. Se for necessário, ore mais. Se for necessário, jejue. O que é de Deus para você vai tornar verdade. Aquilo que não é de Deus para você, ele vai afastar de você. Mas você não vai sofrer. É sobre nós estarmos com o nosso coração tão entregue a Jesus, ao ponto de nós simplesmente descansarmos nele. Então que hoje seja o dia em que você decida ir para a presença de Deus de uma forma intencional e dizer: Jesus, eu vim aqui, porque assim como foi na vida de Jairo, assim como foi na mulher do fluxo de sangue, assim será na minha vida. O milagre ele vai acontecer sim. Eu vou ver a manifestação de Deus na minha vida, sim. Então simplesmente decida acreditar. Acreditar sem duvidar de que Deus vai fazer aquilo que você deseja. E não é porque Deus faz aquilo que nós desejamos porque Ele nos obedece. Não é sobre isso, não é sobre a nossa ordem. É sobre nós entregarmos a nossa vida a Ele, dizer: Deus, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Então que hoje você possa começar o teu dia entregando a tua vida diante do Senhor, entregando as tuas aflições, os teus medos, as tuas ansiedades, a tua casa diante do Senhor e dizer a Ele: Deus, eu creio e eu sei que no Senhor eu tenho o que preciso. Se é de cura que você precisa, Ele tem cura para você. Se é de restituição que você precisa, Ele tem restituição para você. Eu não sei o que você precisa hoje, mas de uma coisa eu tenho total certeza. Ele tem exatamente o que você precisa. Amém? Então, fecha teus olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra e que nós venhamos todos os dias acreditar de que nele a gente alcança e a gente vive o extraordinário de Deus. Amém?